Os amados podem sentar. Queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Trago um abraço da Igreja Congregacional no Bessa, em João Pessoa, igreja que pastoreio há alguns anos, e trago as felicitações da nossa igreja e também da nossa distrital, como presidente do 1º distrito da 4ª região administrativa da Aliança. Trago um abraço e as felicitações aos irmãos da nossa igreja. Quando os irmãos estiverem em João Pessoa, dando uns mergulhos lá na praia, então nossa igreja está lá no Bessa, em frente ao Parque Paraíba 4. Então serão muito bem-vindos. Juntamente comigo vieram 2 irmãos amados e muito estimados por mim e pela igreja, o nosso irmão Ranieri e o presbítero Jefferson. Que Deus abençoe. Faz assim, por favor. Muito bem. Quando eu fizer o apelo, ninguém se levantar, vocês levantam só para estimular, porque vocês já são crentes, tá certo? Quando o pastor disse, não se preocupe com o horário, eu fiquei mais em casa, viu? Então, daqui para 11 horas da noite, a gente sai daqui no nome do Senhor Jesus. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro dos Salmos, de número 46. Salmos de número 46. Mesmo sentados reverentemente ao Deus da palavra, eu vou fazer a leitura e os irmãos acompanham na sua Bíblia, seja física ou virtual. Salmo 46, e assim diz a palavra do Senhor. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Vamos ler todos juntos, versículo 11. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Que o Senhor Deus aplique a sua palavra em nosso coração. Deixe sua Bíblia aberta e seu coração também, e nós vamos meditar um pouquinho nessa porção da palavra do Senhor. Algumas pessoas dizem que foi a partir da leitura do Salmo 46 que Lutero compôs Castelo Forte, hino que já foi cantado aqui entre os irmãos. Diante de tantas ameaças da sua época, onde o romanismo queria colocar uma pá de terra em seus escritos, colocar algumas terras sobre a vida dele e um pouquinho de cal, eles se refugiando em um castelo e em outro, em especial no castelo do Frederico da Saxônia. Ele compôs esse salmo demonstrando que Deus era o seu castelo forte, que Deus é o seu refúgio e que Deus é a sua fortaleza.
Não sabemos ao certo qual é o contexto do Salmo 46. Entretanto, existem duas possibilidades de contextos para esse salmo. A primeira possibilidade é segundo Crônicas, capítulo 20. Quando o rei Josafá, ele recebe uma má notícia de que os filhos de Amon, os filhos de Moabe e alguns árabes fizeram uma coalizão militar e internacional para invadir Jerusalém, e eles já estão bem pertinho. Eles já estão em Azazon Tamar, que é em Gedim, ou seja, nas proximidades das muralhas de Jerusalém. A partir disso, a Escritura diz que Josafá tem grande medo, coloca toda a nação em jejum, em oração, e Deus levanta um profeta, e esse profeta diz: olha, não tenha medo, ficai parado, porque nessa peleja vocês não terão que pelejar, e eu vou pelejar por vocês. A Escritura diz que houve um tumulto no arraial do inimigo tão grande, mas tão grande, que eles começaram a matarem uns aos outros. E ali, sem lançar uma flecha, sem puxar uma espada, Israel venceu a batalha, porque Deus é refúgio e fortaleza. A segunda possibilidade é o capítulo 32 de 2 Crônicas, quando, no período do reinado de Ezequias, o rei da Síria, Senaqueribe, ele já venceu o Egito, ele já venceu o reino do norte, Israel, e agora está em Judá. Manda uma carta desaforada ao povo de Deus e manda um arauto andar à beira do muro gritando, dizendo que eles vão invadir, e quem poderia livrar Israel ou Judá das mãos do rei da Síria. E aí Ezequias, a exemplo de Josafá, ele vai orar, ele vai chorar, até que o profeta Isaías sabe da história, e vai até o rei e diz assim: não se preocupe não, porque Deus é o nosso refúgio e fortaleza. E aí a Bíblia diz que Deus envia um anjo, e provavelmente esse salmo esteja mais encostado a Ezequias do que a Josafá, porque a Escritura diz que o Senhor, Ele é Senhor dos exércitos. Aqui é uma menção aos anjos. E aí Deus envia o seu anjo, e um anjo apenas destrói 185 mil soldados, mostrando que a força de Israel, em nenhum momento da história, inclusive hoje, esteve exclusivamente em seus exércitos, em seus soldados, em sua habilidade militar, as suas habilidades diplomáticas, com seja qual nação for. Deus sempre será o nosso escudo e a nossa fortaleza. Diante disso, amados, eu gostaria de extrair algumas lições desse texto. Dê sua Bíblia aberta e olha comigo, por favor, o versículo de número 1. E o versículo de número 1 diz assim: Deus é. Eu queria me deter um pouquinho sobre apenas essas duas palavras. Deus é. Quem é, nunca deixa de ser. Quem é, sempre foi. Se quem sabe eu perguntar para alguns de vocês e perguntar quem você é, alguns dirão: eu sou músico, eu sou professor, eu sou funcionário público. E aí eu digo a você que teologicamente e filosoficamente você não é. Por que você não é? Porque um dia você não foi músico, e quem sabe um dia você deixará de ser. Mas Deus, Ele não está Deus. Deus, Ele é Deus. Ele sempre foi Deus durante toda a eternidade. Ele não conquistou a divindade. Ele não pegou a coroa de um rei e pôs sobre a sua própria cabeça. Ele não se desenvolveu Deus, como fala os espíritas, que Jesus Cristo, Ele é um espírito evoluído até chegar a ser Deus. Não, a Escritura diz
que Deus, Ele é. E aqui mostra uma doutrina importante chamada a doutrina da imutabilidade de Deus. Deus não muda em seu ser, em suas promessas, em seus decretos, em sua vontade. Malaquias capítulo 3, versículo 6, a Bíblia diz: porque eu, o Senhor, não mudo. Tiago capítulo 1, versículo 17, o autor sagrado diz: toda dádiva, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em que não pode existir variação ou sombra de mudança. Você pode confiar que Deus é o que Ele é. E Ele não vai mudar em nenhum dos seus planos, em nenhum dos seus decretos ou em nenhuma de suas vontades. Mas veja o que é que a Bíblia diz. Deus é o quê? Ele é nosso. Isso aqui é maravilhoso, amados. O Deus que é para todo sempre. Aquele que Isaías disse que mede a terra a palmos, que pega todas as águas dos oceanos, que pega todas as águas do açude, seja do Congo, seja do Boqueirão, seja do açude, da cacimba, do riacho ou do rio. A Escritura diz, Ele mede tudo na concha de suas mãos. A Bíblia diz que Ele considera todas as nações como a gota de um balde. O que é os Estados Unidos para Deus, o que é a Rússia para Deus, o que é a China para Deus, o que é o Brasil para Deus, o que são mais de 5.000 nações em todo o mundo, a Escritura diz, é a gota de um balde. Aí ele, com toda essa grandeza, o salmista diz que Ele é nosso. Oh, meu amado, que privilégio a igreja do Senhor tem, de ter um Deus tão grande, tão poderoso e poder dizer que Ele é meu. Ele é meu, não por conquista, Ele é meu, não porque Ele é carente, Ele é meu, não porque Ele necessita das nossas relações, dízimos, ofertas ou canções, porque por mais belo, e como é belo escutar vocês, a irmã tocando lá o sax, nem careta ela faz, parece que tem um balão de oxigênio escondido aí, puxando ar não sei da onde. Mas eu queria dizer a vocês, sem desmerecer, e falo com muita sinceridade, o que são vocês, o que são nós, o que somos nós, diante dos anjos de Deus, cantando de dia e de noite, Santo, 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 é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. O que somos nós, com os nossos acordes, com as nossas pausas, com as nossas dissonantes, o que são nós, o que somos nós, amados irmãos, com os nossos timbres, seja soprano, seja contralto, seja baixo, barítono, ou seja, qual naipe de voz sejamos, o que somos nós diante dos serafins, dos querubins. Mas ainda assim, Ele se permite ser dito, Ele é meu. E o que é que Ele é meu? Olhe para a sua Bíblia. Não deixe sua Bíblia não, por favor. E a Bíblia diz que Deus é o nosso refúgio. Quando a Bíblia diz que Ele é refúgio, isso nos lembra que nós temos fraquezas, que nós temos debilidades, que nós temos lágrimas, pois só quem precisa de refúgio é quem tem fraqueza. E quantas fraquezas temos? Quem sabe, amados, uma das mensagens que mais precisam ser ditas aos ouvidos do homem pós-moderno é que Deus é refúgio. Esse homem encharcado em depressão, esse homem que se abraça com ansiedade, esse homem que se abraça com desespero, que chora com o chuveiro ligado, escondendo as lágrimas e os soluços de seus quartos, eu quero dizer a você que Deus, Ele é refúgio. Como é bom ter um refúgio.
Para alguns, o refúgio é uma dose de uísque, é um copo de cerveja. Para alguns, o refúgio é uma festa, é uma balada. Para alguns, o refúgio é uma noite de prazeres carnais. Para alguns, o refúgio é uma casa de campo, é uma casa na beira da praia, é ir para o sítio e andar a cavalo, escutar o cântico da patativa e do roxinol. Para alguns, o descanso é ir para a casa de seus pais. Como é bom, amados, eu ir para a casa da minha mãe. Eu chego lá, tem um bolo. Eu chego lá, tem um mousse de maracujá. Eu chego lá e ela prepara aquele pirão de mocotó com buchada, com uma carninha, picanha mal passada, pastor. Eita, refúgio. Mas tudo isso é um refúgio momentâneo. Tudo isso é um refúgio passageiro. Tudo isso é um refúgio que tem prazo de validade. Deus não. Deus não. Deus é aquele que nos oferece abrigo. Ele é aquele que enche as nossas baterias. Ele é o nosso refúgio. Ele foi o refúgio para Noé na arca. Ele deu abrigo a Jacó na peregrinação. Ele deu conforto e amparo a Paulo, perseguido de cidade em cidade lá em Bereia. Deus é o nosso refúgio, mas não somente isso. Olhe para a sua Bíblia. Deus é refúgio e fortaleza. Porque alguns dos nossos refúgios não são fortalezas. Quantas vezes você foi se refugiar num lugar muito bom, mas que tinha as mesmas vulnerabilidades que você tem aonde você mora, e você brigou onde você foi descansar, você adoeceu aonde você foi descansar, você recebeu uma má notícia onde você foi descansar, porque nem todo lugar que é refúgio é fortaleza. Com isso, eu gostaria de lembrar a vocês aquela historinha que nós aprendemos desde a infância, a historinha de Cícero, a historinha de Heitor e de Prático. Você já sabe quem é? Cícero, ele tinha refúgio e construiu uma casa de bambu. Heitor, ele tinha refúgio e construiu uma casa de madeira. Prático, ele tinha refúgio e tinha fortaleza, pois construiu uma casa de alvenaria. E cada um desses três foram visitados por quem? O lobo mau. E o lobo mau veio e soprou na casa de Cícero, que tinha refúgio, mas que não tinha fortaleza. E Cícero correu desesperadamente até a casa de Prático. Até que o lobo chegou na casa de Heitor, que tinha refúgio, mas que não tinha fortaleza. E que os ventos do hálito poderoso daquele lobo mau soprou e derrubou. Até que ambos chegaram até a casa de Prático. E o lobo mau foi até a casa de Prático. E soprou. E soprou. E soprou. Soprou. E a casa nem sequer se mexeu. Porque a casa de Prático era refúgio e era fortaleza. Eu quero dizer a você que você só terá fortaleza à sombra do Altíssimo. Fortaleza aqui quer dizer duas coisas. Primeiro, Deus é aquele que nos protege. Aquele que está em Cristo, o maligno não toca, diz a palavra de Deus. Aquele que está com Cristo, o diabo, seus anjos, os demônios, não tem poder algum. Por isso não devemos estar assustados, amados irmãos, com aquilo que advém a cada um de nós. Porque o guarda de Israel não cochila, o guarda de Israel não dorme, o guarda de Israel não faz. Quem faz isso é a gente. Você já viu às vezes algumas pessoas estar na sala, a baba chega e está caindo pelo canto da boca. Aí você diz, está dormindo? Ele diz, não, está dormindo não. Você já foi fazer uma viagem de ônibus
E você deu aquelas pescadas assim, no trabalho. Graças a Deus que isso não ocorre na igreja, né? Na igreja não. O nosso guarda, ele não dorme, ele não cochila. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Mas fortaleza significa não só proteção. Fortaleza diz que Deus, como fortaleza, Ele é aquele que nos dá força. Amados, nós vivemos em uma das sociedades mais enfraquecidas e desanimadas. Gente que não tem força para se levantar de casa. Gente que não tem força para trabalhar. Gente desanimado para estudar. Gente que já está ansioso e entristecido por cada segunda-feira que raia. Gente que vive à base de um fármaco, de uma medicação tarja preta, um antidepressivo, um ansiolítico, buscando algo para fortalecer o seu ânimo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus é fortaleza. A nossa força, ela vem do Senhor. A nossa força não vem de um contra-cheque. A nossa força não vem de saúde. A nossa força não vem de nossos relacionamentos. Ela vem de Deus. E se não vier de Deus, nós somos fadados a vivermos em oscilações. Um dia eu dou um aleluia, outro dia eu dou uma misericórdia. Um dia eu dou um abraço, outro dia eu dou um empurrão. Um dia eu estou super feliz e outro dia eu estou super triste. E a gente vive nessa gangorra existencial, entre beijos e empurrões, entre alegrias e tristezas, porque se o nosso refúgio está em coisas que oscilam, em coisas que estão e que não são, aí a gente vai viver assim. Mas existe uma outra coisa. Olhe para a sua Bíblia. Deus, ele é refúgio, Deus, ele é fortaleza, e Deus, ele é o quê? Socorro. Oh, meu amado, como é belo, como é confortante escutar essas palavras. Dizer que Deus, ele é atento aos nossos dramas. Eu quero dizer a você que chegou aqui entristecido, você que chegou aqui, quem sabe a reboque, por um convite amarrado, empurrado por alguém, um convite constrangedor. Você, quem sabe, que chegou da Sinfônica, dizer, não sei se eu vou, não sei se eu não vou, mas que veio. Eu quero chegar ao seu coração e dizer que Deus, ele é o seu socorro. Agora, deixe-me lhe dizer mais uma coisa. Ele é socorro bem presente. Ele não é o socorro das empresas de telemarketing. Ele não é o socorro daquelas empresas de call center, que você tem um problema com o seu celular e você liga para o 0800, que diz que é socorro, mas que não é socorro bem presente. E depois de cantar uma musicazinha chata, que não é a da Filarmônica, depois de meia hora, chega alguém e diz assim, um robô. Se você quer falar sobre fatura, tecle 1. Se você quer mudança de plano, tecle 2. Se você quer tratar sobre mudança de domicílio, tecle 3. Se você quer fazer alguma crítica, tecle 4. Se você quer falar com algum atendente, tecle 233. Aí você já com raiva. 233. Aí daqui volta a Filarmônica e volta a cantar de novo. Meia hora mais para frente, você agora escuta e você agora já está estourado e pior, você vai estar estourado com alguém que não tem nada a ver com o seu problema, porque já é uma empresa terceirizada. É alguém que a empresa já terceirizou para não escutar as suas raivas, as suas críticas, e esse alguém vai dizer assim, meu senhor, o senhor ligou para o número errado. Depois, no final de tudo,
eu vou lhe transferir para o setor. Começou tudo de novo. Você já passou por isso? São empresas que propõem a nos socorrer, mas que não é um socorro bem presente. Mas o socorro de Deus, ele é bem presente. Mas a Bíblia diz que ainda é na hora da tribulação. Olha que lindo. Algumas pessoas a gente só pode buscar quando é para o churrasco. Algumas pessoas só recebem ligações quando é para festa, quando são para as formaturas, quando é para as festividades e celebrações. Deus não. Deus convida você a convidá-lo na hora da tribulação. E o termo hebraico aqui é na hora do aperto. Deus tem prazer em socorrê-lo. Não é prazer na sua dor, é prazer em socorrê-lo quando você estiver com dor. Deus é tudo isso. Olhe para a sua Bíblia, por favor. E por conta disso, vem o versículo 2. E o versículo 2 diz assim: portanto, isso aqui é uma conexão. É como se dissesse assim: Deus é refúgio, fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Por causa disso. Porque Deus é tudo isso. Ainda que a terra se transtorne, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Veja o que é que a Bíblia diz. Versículo 1 e versículo 2. Socorro bem presente nas tribulações, portanto não temeremos. Você tem medo de quê? Tem gente que tem medo de borboleta. Tem gente que tem medo de barata. Tem gente que tem medo de rato. Tem gente que se pela por um sapo. Tem gente que não pode ver nem sequer uma imagem de um réptil, de uma cobra. Tem gente que tem medo da solidão. Tem gente que tem medo de quebrar. Tem gente que tem medo de perder o emprego. Tem gente que tem medo da morte, de si e de um cônjuge, de um filho. De que você tem medo? Quais são os seus pânicos? De que você foge? De que você não consegue e não suporta conversar nem sobre o assunto? O salmista diz: ainda que a terra se abale. Isso aqui é um terremoto, pessoal. A gente não sabe o que é isso. Isso aqui é terremoto. Ainda que o monte se abale, o salmista pega a ideia mais sólida do Antigo Testamento, que são os montes. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam. E aí ele pega a figura máxima de estabilidade, de solidez, e diz que ainda que se o sólido se torne líquido, ainda que aquilo que é firme se derreta, aquilo que é imutável mude, nós não temeremos. Quem sabe para você seria: ainda que meu cônjuge morra, ainda que os meus pais morram, ainda que o meu filho único morra, ainda que o meu emprego eu venha perdê-lo, nós não temeremos, nós não ficaremos aperreados, nós não ficaremos desesperados, ainda que a terra estremeça
e ainda que as águas tumultuem e espumejem. Aqui aquela imagem do mar batendo em pedras. E bate nas pedras e a espuma volta. O salmista diz: nós não vamos temer. E nós não vamos temer não é porque a gente é forte. Não é porque é uma sociedade de cabra macho. Não é por uma sociedade de mulheres valentes. É porque Deus é refúgio. Porque Deus é fortaleza. Porque Deus é socorro bem presente na hora da tribulação. E o versículo, amados, olhe para a sua Bíblia, por favor. E o versículo de número 5, a Bíblia diz: Deus está no meio dela, jamais os homens, e a gente tem até uma canção, né? Os reinos se abalam. Mas Deus jamais será abalado. Deus não se aperreia nunca, irmãos. Deus não perde o controle nunca. Deus não tem plano B. Ele só tem o seu plano eternamente. Ele só tem um plano. E esse plano, ele é executado independente de cada um de nós. Observe, meus irmãos, o texto sagrado. Bramam, versículo 6, bramam nações, ou seja, as nações se aperreiam, os reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. Ou seja, Deus continua reinando em meio aos tremores dos homens, em meio às espumas do mar. Deus não se abala. E por que Deus não se abala? Olhe para a sua Bíblia. Porque Ele é o Senhor dos exércitos. Versículo 7. Ele é o Senhor dos exércitos. Ele está conosco. Deus é o Deus de Jacó. Ele é o nosso refúgio. Olha a ideia de segurança de novo, de refúgio novamente. Ele reina os exércitos. E aqui não é o exército, marinha, aeronáutica, ou o exército, não. Aqui não são forças auxiliares, PM, bombeiro, não. Isso vai para além disso. Exército aqui são os anjos. Ele governa os anjos. Ele reina os anjos. Ele é Senhor dos anjos. E por conta disso, amados, versículo 9, olhe para a sua Bíblia. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Ele quebra o arco, ele despedaça a lança. Ele põe um fim em nossas guerras. Não é a diplomacia, não é o dinheiro, não é o conhecimento, é Deus. Vinde e contemplai as obras do Senhor. Concluo, irmãos, com o versículo 10, onde a Bíblia diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado sobre a terra. Mas deixe-me lhe dizer algumas poucas palavras ainda, à guisa de finalização. Esse aquietai-vos aqui não é fique calmo, não é isso. Esse aquietai-vos aqui não é pacifique o seu coração porque Deus é Senhor dos exércitos. Não. Observe o texto. O texto é Deus quebrando o arco, é Deus despedaçando a lança e é Deus botando fogo nos carros. Se fosse hoje, seria nos tanques de guerra, seria nos caças, seria nos navios. E Deus bota fogo em tudo isso. A ideia é: se aquiete, baixe o facho, não seja rebelde quanto ao senhorio de Deus, não queira aparecer, não seja teimoso diante de seus chamamentos. Vinde e contemplai as obras, não seja duro de coração, aquiete-se, não seja arrogante. Num português nordestino seria baixa o facho.
baixa a bola, baixa a crista, porque quem é Senhor é aquele que é o refúgio, é aquele que é a fortaleza, é aquele que é o socorro bem presente. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Que você venha se repousar como prático, que tinha refúgio e fortaleza, não como Cícero em sua casa de bambu, não como Heitor com a sua casa de madeira. Todos nós temos as nossas construções privadas de proteção e de fortaleza, mas todas elas, quando o lobo mau vier, cairá. Mas se você estiver naquele que é o refúgio e fortaleza, o lobo vai soprar, o diabo vai cirandar, ele estará em seu derredor, mas a sua casa não vai cair, porque quem sustenta ela é a rocha, que é o Senhor Jesus Cristo. Queria convidar você a se colocar de pé e nós vamos orar. Quero convidá-lo, feche seus olhos e nós vamos orar ao Senhor. E você vai estar apresentando a Deus os seus medos. O que é o monte para você que não pode ou que está se abalando? Quais são os seus medos, suas ansiedades? Apresenta cada uma delas ao Senhor nesse momento. E diga: Senhor, que Tu sejas o meu refúgio, a minha fortaleza e o meu socorro bem presente. Santo Deus, em nome de Jesus Cristo, eu quero Te agradecer por Tua palavra, Senhor, que é poderosa, que é viva e eficaz. Eu quero Te agradecer, Senhor, por Tua bondade. Eu quero Te agradecer porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Toma, meu Deus, as nossas vidas em Tuas mãos. Fortalece o fraco, anima o abatido, dá alegria ao entristecido. E se alguém aqui, Senhor, não consegue, ó Deus, ter refúgio e fortaleza, que eles venham obedecer o que diz o versículo 8: vinde e contemplai as obras do Senhor. Que eles venham até a Tua palavra, porque é ela que revela quem é o Senhor. É assim que eu Te peço, que eu Te imploro, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Podeis sentar, que Deus abençoe cada um dos irmãos, no nome de Jesus.